Olá, eu sou Eliel Ferreira de Andrade, meu RA é 223-225-83-5. Eu gostaria de falar sobre um assunto muito divergente até os últimos dias, que fala a respeito sobre a violência dentro das escolas. Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do MDHC, elas indicam um número muito alto de vítimas de violência. Isso daí subiu entre 3.771 em 2013 para 3.117 em 2023. Para você ter uma noção, isso representa um crescimento aproximadamente de 254%. Entre todos esses casos, entre 10 casos desse, para a gente ter uma relevância maior, foram só em 2023. Pois bem, e por conta desse cenário catastrófico, hoje eu gostaria de falar sobre a teoria de um psicólogo russo chamado Vygotsky, né? O Vygotsky, ele desenvolveu a teoria histórico-cultural, que é a teoria que defende o desenvolvimento das funções mentais. Vygotsky, ele disse que as funções mentais, elas são o pensamento, a linguagem e a memória, né? E tudo isso ocorre a partir das interações sociais. Ou seja, Vygotsky, quando ele defende, né, essa teoria, dizendo que a linguagem é o principal instrumento da mediação. Mas Eliel, e o que essa teoria tem a ver com o índice de violência escolar? E o que isso pode agregar? Bem, a mediação escolar, que foi proposta por Vygotsky, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para prevenir e reduzir violência nas escolas. Ela pode atuar de forma educativa e preventiva, porque a mediação, ela promove o diálogo, e a mediação, ela também desenvolve algumas habilidades socioemocionais, por exemplo, onde os estudantes, eles podem lidar, eles aprendem a lidar, aliás, com as suas frustrações, ouvindo o outro, controlando impulsos, respeitando as diferenças e buscando soluções pacíficas. Desse projeto, a ideia desse projeto de intervenção, ela tem, por assim dizer, 4 objetivos, né? O primeiro objetivo é formar alunos, né? Formar professores, equipes pedagógicas em prática de mediação de conflitos, né? Então esse é o primeiro. A segunda proposta desse projeto seria reduzir casos de violência física e verbal, né? Que acontece muito dentro do ramo escolar. O terceiro seria estimular um diálogo, ou estimular diálogos e empatia e respeito mútuo dentro, né, da escola, né? E o quarto é implementar um núcleo de mediação escolar, que é o NME, né, com atuação contínua. Então todo esse projeto, ele precisa seguir um cronograma de aplicação, onde a gente precisa ter objetivos, objetivos mais imediatos, de uma duração no mínimo assim de 6 meses, onde no primeiro e no segundo mês a gente tem que destinar a criação da equipe, né? Ou seja, nesse primeiro e nesse segundo mês a gente precisa ter como base a criação dessa equipe, né? E o anúncio do projeto da comunidade e os alunos, ou seja, o lançamento do núcleo de mediação, ela tem que ser feita no terceiro e no quarto mês, que é onde a equipe ela inicia os seus atendimentos. Então eles observam o comportamento dos alunos, eles recebem pais integrantes de comunidades, eles realizam rodas de conversa, eles realizam orientações sobre órgãos que podemos estar atuando também simplesmente no quinto e no sexto mês, porque elas podem servir como levantamento e acompanhamento dos registros dos casos que precisam ter acompanhamento, no caso, né? Então, dessa forma, a gente pode ver um número de atendimentos, né, mediados e com uma resolução positiva e uma redução de ocorrência nas escolas, né? Ou seja, com isso a gente pode ter uma redução de violência dentro das escolas, procurando assim a melhoria do ambiente e a participação dos alunos. E deixando aqui as minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que a gente sabe, assim, que essa prática, ela se difere muito da nossa realidade, porque, logicamente, todos os planos propostos nesse trabalho, de certa forma, elas apresentam resultados muito positivos. Só que esses resultados, eles não vão vir se a gente não tiver um trabalho humano cooperativo. Ou seja, a gente precisa destacar que nada vai ser possível se não tivermos um trabalho humano, se a gente não tiver um trabalho responsável. Então, se a gente não tiver a empatia de se colocar no lugar do outro, a violência ela vai crescer muito mais. A violência ela vai se expandir muito mais nas escolas. Acredito eu que a violência ela tem crescido até hoje e ainda podemos fazer algo a respeito. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar junto e trabalhar junto para que a gente possa ter uma redução, uma queda de violência dentro das escolas.